O que vem a ser o gráfico de uma função de várias variáveis, então? Lembrando que aí eu vou colocar a definição para uma função de duas variáveis, mas, novamente, reforço a ideia de que isso pode ser estendido para uma função com n variáveis, tá? Então, dado uma função de duas variáveis definida num domínio A, né, um domínio do plano, esse conjunto que está aí denotado por G de F, né, o GF, né, que é x, y, z pertencente ao R3, tal que z é igual a f de xy, com o xy pertencente ao domínio da função, é para nós o gráfico da função f de xy. Os desenhos, as superfícies que são geradas, é o que a gente chama de representação gráfica, tá? Então, você sempre vai ter o gráfico da função, independente da quantidade de variáveis que ela tiver. Mas a representação gráfica, para nós enxergarmos a representação gráfica, esbarra na nossa limitação em só enxergar 3 dimensões. Tá ok? Então, por exemplo, se a sua função f de x for uma função nas variáveis x, y e z, né, ou seja, uma função w igual a f de x, y, z, você consegue escrever o conjunto que é o gráfico dessa função, mas você não consegue visualizar, tá? Você consegue visualizar algumas ferramentas para tentar ter uma ideia de qual é esse gráfico, dada a sua necessidade, tá bom? Nesse momento da aula, eu quero agora apresentar para vocês alguns gráficos que eu acho interessantes. O primeiro é o gráfico de uma função constante de duas variáveis. O que é uma função constante de duas variáveis? É uma função f de xy igual a k, onde k é uma constante real, tá? E essa função, o gráfico dela vai ser sempre um plano paralelo ao plano xy, tá bom? E quando os planos serão inclinados? Quando eu tiver funções que são polinômios de grau 1 nas variáveis x, y. Então, por exemplo, ax mais by mais uma constante c, por exemplo, determina um plano para mim, um plano inclinado um plano no caso geral, para essas funções, tá? Um outro gráfico interessante a gente já tinha comentado sobre a parte de cima dele, né? Que é o gráfico, entre aspas, né? Seria o gráfico de uma esfera. Tanto é que eu coloquei ela aí separada. Você pode ver que o gráfico está bem separadinho aí. Por quê? Porque, na verdade, esse é o gráfico de duas funções colocadas juntas, tá? Então, aqui nesse momento, eu quero reforçar a ideia de que funções dadas implicitamente, principalmente nesse modelo aí, né, elas podem gerar duas funções, tá? Por exemplo, você não pode falar que z é igual a mais ou menos raiz de 4 menos x quadrado menos y quadrado é uma função. Porque senão você contraria o fato de que uma das condições básicas para que uma relação entre dois conjuntos seja uma função é que você não pode ter dois valores de imagem para um mesmo ponto de domínio. Tá? Você pode ter o contrário. Você pode ter dois pontos de domínio levando no mesmo ponto de imagem, mas você não pode ter um ponto do domínio levando em dois pontos diferentes da imagem. E se você falasse para mim que tanto a Z1 quanto a Z2 são a mesma função, você estaria falando para mim, por exemplo, que a f, né, a f de 0, 0 seria igual a mais ou menos 2. Então você teria dois pontos ali, né, você teria dois valores para sua imagem. Isso não pode ocorrer. Então essa função, né, dada implicitamente, ela incorre em duas funções, tá? Z1 e Z2. A Z1, o gráfico dela é a parte de cima dessa circunferência, a parte que está acima do plano XY, e a Z2 é a parte de baixo da sua esfera, desculpe, é a parte que está abaixo do plano, tá bom? Então a Z2 aí é a superfície em verde, a Z1 é a sua superfície roxa, tá? Uma outra função que eu acho bem interessante é essa função que usa aqui funções trigonométricas. F de xy igual a seno de x mais cosseno de y. Aí eu peguei um corte do gráfico dela, porque ela continua infinitamente, né, em todos os sentidos aí, tá? Parecendo uma cartela de ovo, né? E essa função, ela leva a gente a fazer alguns questionamentos que vêm lá do cálculo 1, né? Se você, depois de estudar curvas, você percebeu aí qual é o nosso objetivo aqui
nessa disciplina, você percebeu que nós vamos começar a trabalhar com alguns conceitos que vão ser, como é que eu posso dizer, extensões dos conceitos lá do cálculo 1. Então, por exemplo, uma pergunta que você pode se fazer é quantos pontos de máximo e quantos pontos de mínimo locais existem para essa função, né? Essa é uma pergunta que nós vamos responder daqui a pouco, quando a gente estiver trabalhando com máximos e mínimos de funções de várias variáveis, tá bom? Um outro gráfico interessante para nós é esse aqui, ó, x² mais y², que multiplica o seno de 1 sobre x² mais y², né? Parece aí uma superfície com um buraco infinito, né? Esse buraco ele chega tão próximo do plano quanto você queira, mas ele nunca encosta no plano XY, tá bom? E cada vez que ele vai se aproximando, ele vai se afunilando mais, tá? Você bem...